Bom, aqui no estúdio a gente recebe o leiloeiro, o advogado Marcos Costa. Marcos, muito bom dia. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. A gente também lembrando que nossos assinantes podem mandar pergunta, né? Pois é, você é nosso convidado para participar. Entre no nosso site g1.com.br/globonews e mande a sua pergunta para o Marcos ou ligue para a nossa central de atendimento 4002-2884. Começar com uma pergunta que é essa mesma, a dúvida de basicamente todo mundo, né? Eu fiz umas contas aqui, a quantidade de imóveis realizados, leiloados de 2012 para 2011 aumentou quase 50%, né? Os imóveis são mais caros também, porque eu imagino que a concorrência também tem aumentado e os lances também têm aumentado. Hoje em dia ainda é vantajoso entrar num leilão de imóvel? É muito vantajoso. Hoje o leilão de imóveis é o maior investimento no momento, né? É muito vantajoso, os imóveis você consegue arrematá-los em leilão com valores bem abaixo do valor de mercado. Bem abaixo quanto? Quanto é? Olha, o leilão ele tem uma sequência que os leiloeiros seguem, né? Você tem comumente duas praças. A primeira praça você segue o valor da avaliação, que é feita pelos avaliadores judiciais, né, dos órgãos públicos, né, do TJ, do TRT. Cada um tem esses avaliadores que fazem um valor de mercado que assiste aquele processo, aquela demanda, né? E o leiloeiro segue esses valores que foram avaliados os imóveis. Se não houver uma arrematação naquela primeira data que houve esse leilão judicial, ocorrerá um segundo leilão, que aí, por jurisprudência, nos é permitido reduzir o valor. Mas mais ou menos, só para a gente ter uma ideia, quanto já é reduzido em relação ao valor de mercado na primeira etapa do leilão, na primeira fase? No primeiro não é reduzido nada, segue o valor da avaliação. No segundo você pode reduzir até metade do valor. Metade do valor. Eu sei que a Ana tem uma pergunta, mas Ana, só porque eu conversei com o Marcos aqui um pouquinho antes da nossa entrevista, estava me falando de um caso de um imóvel, por exemplo, que na primeira avaliação ficou bem abaixo do mercado na Avenida da Orga do Leblon, por exemplo. Isso, houve agora o leilão da fraudadora do INSS, né, a Georgina de Freitas, daquele crime do INSS, né, e foi levado a leilão um imóvel na orla da Delfim Moreira, né, o imóvel ele foi arrematado por 7 milhões. Parece muito, mas... É um imóvel que hoje vale em torno aí de 15 a 18 milhões de reais. Né? Metade mesmo, né? Foi essa semana. Essa era uma das minhas dúvidas, doutor Marcos. Como e por quem é avaliado o preço de um imóvel que vai a leilão? Outra dúvida, dá para usar FGTS na compra de imóvel? E quais são os custos e quais as comissões que precisam ser pagas na compra de imóvel em leilão? No leilão, quando a gente realiza, né, a asta pública, né, o leilão, esse termo, leilão é utilizado para imóveis, né, para bens móveis e imóveis. Nos bens imóveis você paga 5% de comissão ao leiloeiro, né, custas de cartório. Tá? E aqui no Rio de Janeiro você tem alguns emolumentos, algumas taxas também de pequena monta, né, de pequeno valor que você tem que recolher também. E dar o lance no momento ali que é ofertado esse bem, né, publicamente. E circulamos também editais em jornais de grande circulação para que haja o princípio da publicidade não seja atingido, né, para que haja essa repercussão, né, do processo. E o FGTS pode ser usado? Olha, o FGTS existe um questionamento de qual a forma melhor de ser utilizado. Então, anteriormente eu havia dito para vocês o seguinte, que o ideal para quem deseja arrematar em leilão, que tenha um advogado, precisa ser advogado, para assistir, né, a intenção dessa pessoa em arrematar um bem imóvel em leilão. Um bem imóvel, na maioria das vezes, você não compra bem imóvel toda hora, né? Então, você precisa estar assistido a um profissional de direito para você ter essa segurança de ofertar esse lance, né? Com a questão do FGTS, ele não tem sido aceito em alguns órgãos e outros sim. Então, justamente, precisa de uma análise do processo para que seja definido essa utilização. A orientação do advogado é muito importante, né? Com dicas e também, inclusive, do edital, né, Raquel? Sem dúvida. Perguntas de assinante já? Vamos ver a primeira aqui no telão, doutor Marcos? É o seguinte, há alguma restrição para participar do leilão? É preciso apresentar algum documento, comprovação de renda? A pergunta do Alfredo Carvalho. Não. O leilão é público, né? A pessoa que está em plena atividade, da sua vida civil, não há problema nenhum. Existem restrições, por exemplo, para mim, o próprio leiloeiro e minha equipe, os juízes, os membros do Ministério Público, inventariantes, etc. Isso tudo é elencado no Código de Processo Civil. Mas as pessoas, em geral, podem arrematar em leilão sem problema algum.
Mais uma dúvida aqui, então, Marcos, no telão. Caso remate imóvel em leilão e esse imóvel possua outras penhoras, como registrar esse bem após arrematar? Severo Arantes está sempre com a gente aqui fazendo perguntas. Isso, é justamente o que eu havia lhe falado. Né? Vou citar esse caso último agora, que é o leilão mais recente que houve do crime da Georgina de Freitas, que eu atuo também. São imóveis que a Advocacia Geral da União, né, os procuradores federais, eles, conjuntamente com o Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, a desembargadora Lila Mariano, né, que é a juíza presidente do Tribunal de Justiça, é um processo do órgão especial aqui do Tribunal de Justiça e tudo com relação a esses imóveis foram pagos. Débitos, né, de IPTU, ele não existe nenhuma taxa que precisa ser recolhida. Agora, logicamente, quando esses bens foram sequestrados à época do crime, existem, quando a gente realiza o leilão, algumas restrições que você precisa, com a ajuda desse advogado que você irá contratar, para dar baixa desses gravames. Mas nada também de muita dificuldade. Agora, no caso da pergunta do assinante, é necessário que você vá acompanhado de um advogado e ele analise o processo. Porque existem leilões, como esse que eu citei, que rapidamente você consegue atingir os seus objetivos, que é adentrar no bem, ou revendê-lo, ou seja o que for, né, como investidor, por exemplo, ou você terá problemas por não ter tido essa assistência jurídica anteriormente, e você pode incorrer aí, de repente, demorar muito tempo e frustrar as suas expectativas de gerar lucro. Tem que tirar uma pessoa que já está morando lá, o inadimplente. Exatamente, emissão na posse, despejo. Né, ou então tem que pagar IPTU, condomínio, tudo que tiver atrasado. Isso tudo é julgado para quem arremata? Só aproveitando a pergunta. IPTU atrasado, condomínio atrasado, quem arremata o apartamento no leilão tem no momento que eu abro o leilão, eu informo aquelas pessoas que estão ali o que existe de débitos, né, no imóvel. Mas a pessoa que não trabalha no âmbito jurídico, às vezes ela não enxerga essas coisas. Consegue entender. E a importância da função do advogado nesse momento ali para o investidor, para essa pessoa que quer arrematar, é justamente essa, de explanar, de salientar ali, né, esse problema que pode ocorrer no processo. Né? Dr. Marcos Valdemar de Oliveira Júnior, ele traz uma questão bastante importante e difícil. Aqui ele diz o seguinte: quando o imóvel arrematado por você tem um morador e você tem que fazer a ação de despejo dele, como poderíamos fazer se o morador for um advogado e sempre entrar com pedidos de cancelamento do leilão? Olha, esse é um problema que acontece. Todos nós sabemos que isso ocorre, né? Mas não é porque ele, sendo advogado, ele terá privilégios maiores ou menores. Não, o processo de leilão, ele segue a lei, né? E a lei, ela precisa ser operada da forma igualitária para todas as pessoas. Então, isso aí, justamente, você processualmente já prevendo esses problemas que podem acontecer, você já saberá assim, vou dar lance naquele leilão, ou esse leilão é um leilão que pode me ocasionar esse tipo de problema lá na frente. O advogado pode saber se tem algum tipo de irregularidade, algum tipo de dúvida que pode ser questionado na justiça depois. Sobre o leilão mesmo. Mas existem leilões que mesmo aquele imóvel, com várias pendências, problemas, às vezes inventário, massa falida, falências, isso não afasta os investidores. Porque esse é o fato. Às vezes um bom advogado consegue, mesmo dentro de toda aquela problemática, ele achar uma saída e, mesmo assim, esse leilão, que para o leigo é um leilão completamente enrolado, esse profissional de direito vai dizer, não, você pode dar lance ali que assim o assado eu vou conseguir resolver na justiça. Tá? Tem mais uma pergunta de assinante aqui, doutor Marcos? É a seguinte: com a nova lei do inquilinato, minha casa está indo ao leilão. Somos 3 irmãs, sendo que só uma parte quer vender. Como outras 2 partes se negavam, o juiz decidiu por essa decisão. Temos prioridade como partes interessadas no leilão? Minha irmã, que abriu o processo, pode cancelar caso se faça um acordo? Olha, eu preciso só salientar uma coisa. Eu, como leiloeiro público, eu sou auxiliar da justiça. Eu não posso advogar, né? Então eu não posso aqui publicamente responder essa pergunta, e ela precisa contratar um profissional de direito para que ele fazer uma consulta, responda, né, isso para ela, porque eu... Mas ela é a principal mesmo interessada, quer dizer, é a prioridade para ela, isso você pode dizer, né, ou não? Normalmente é assim que acontece? A prioridade é para a pessoa que está ali, por exemplo, não? Não é. Tá bom.
Agora, eu queria que o senhor falasse para a gente quais são os riscos que a pessoa tem que ficar atenta. Por exemplo, essa questão das dívidas. Muitas vezes o preço do imóvel está bem abaixo do mercado, mas as dívidas que pesam sobre ele, IPTU, condomínio, são tão altas que às vezes não vale a pena comprar aquele imóvel, né? Aqui o futuro proprietário, o candidato proprietário, tem que estar atento na hora de entrar num leilão. Olha, ocorrerá agora, no ano que vem, acredito que esse ano não dará mais tempo. A Prefeitura do Rio de Janeiro levará uns 2.000 imóveis com débitos de IPTU a leilão. Tá? Esses imóveis, mesmo que existam débitos que atinjam valores altos, quando você arremata um bem, você depois consegue dirimir isso, você consegue negociar essas dívidas do imóvel, principalmente com a Prefeitura, que divide, parcela aqueles débitos para o adquirente desse imóvel. Né? Então, é o que havia explicado anteriormente, mesmo havendo toda essa problemática com esse acúmulo de valores, né, em cima de um bem, não quer dizer que ele está condenado, vamos dizer assim. Não, mas eu queria que o senhor desse um alerta, porque existem outros problemas. Por exemplo, como o Luciano disse, às vezes a pessoa está morando lá e você vai ter que ainda mover uma ação. Quer dizer, quais são os principais pontos para a pessoa observar? Existe. A emissão na posse, né, realmente você pode... É ação de emissão de posse, né, para você pegar a posse daquilo que você rematou. Para você poder pegar aquele bem que você comprou em leilão. Isso pode demorar, pode ser demorado. Nós já tivemos casos que demoram às vezes 2 meses e casos que demoram 1 ano. Então, quer dizer, você às vezes não consegue atingir, né, aquela sua expectativa ali da compra de um bem. O leilão, ele não pode ser levado somente com uma visão de que você está comprando, né? É um processo. Todo leilão é um processo judicial com aqueles atos encadeados, aqueles atos judiciais ali, né, aquelas várias decisões judiciais e que você precisa segui-las à risca, porque você foge à regra, né, você foge à lei. E a lei não permitirá que essa pessoa fuja. Então, a importância do advogado é essa, para que ele siga, né, aquele lapso temporal que existe ali e consiga, através de peticionamento, de acionar o judiciário para que aquilo não demore tanto tempo. Doutor, os imóveis que vão a leilão podem ser visitados pelos interessados antes do leilão mesmo, aqueles que estão ocupados? Eu tenho uma outra dúvida que é o seguinte: como levantar as informações antecipadamente, antes do leilão? Informação de dívida e também dos documentos desses imóveis. Sim. Alguns imóveis, respondendo a primeira pergunta, alguns imóveis podem ser visitados, outros não, depende caso a caso, tá? Depende das várias instâncias. Os leilões de imóveis que ocorrem no Tribunal Regional do Trabalho, eles correm de uma forma, os daqui do Fórum do Rio, né, do Tribunal de Justiça, correm de outra forma, assim como os de outros órgãos. E respondendo a sua segunda pergunta, me desculpe. É sobre dívidas, né? Onde buscar, né? Condomínio, não, então, PPU, todo leiloeiro público aqui no Rio de Janeiro, ele possui um site. Né? Eu tenho um site, né, meu marcoscostaleiloeiro.com. Lá, a Justiça me permite que eu coloque os editais públicos que são amplamente divulgados, jornais de grande circulação, e eu os coloco lá. A pessoa acessa o site e tem acesso a essas informações. Assim como os órgãos, como a Advocacia Geral da União, no caso desse crime da Georgina de Freitas, elencou lá todas as informações necessárias para que a pessoa tenha essa plenitude da visão do que vai ocorrer nesse leilão.